prosa do sétimo ano. Presta atenção. O que é que nós vamos ver nesta semana, a semana 4, né, do PET 3. Estamos vivendo a semana de 10 a 14 de maio, segunda a sexta aí vai ser de 10 a 14. O tema é os impactos da conquista, dominações e resistência. Que conquistas são essas? As conquistas que os povos europeus fizeram quando vieram aqui. Lembra que a gente está estudando grandes navegações, estudamos incas, astecas e maias, os povos que viviam em grande parte aqui do continente americano, e os europeus chegaram e dominaram tudo. E aí, o que vai acontecer com esses povos? Será que ainda tem indígenas que são descendentes daqueles primeiros povos? Será que aqueles povos foram todos mortos e nem ficou sobrevivente para que o DNA passasse para os outros? Então esse é o primeiro texto que tem aqui. Presta atenção, vamos acompanhar. Extermínio dos primeiros povos americanos é explicado pelo DNA. Desde 2010, uma equipe internacional de cientistas esteve extraindo amostras de cabelo, dente, ossos, de múmias e cadáveres antes da conquista da América. O material remonta a um período entre 8.000 anos e 500 anos atrás. O DNA nestas amostras permite investigar como foi a chegada dos verdadeiros conquistadores do continente e qual o seu processo, qual o seu parentesco com as populações indígenas atuais. Ah, tá. Então eles juntaram, foram colher DNA para saber o seguinte, olha, se eu pegar aqui das mitocôndrias e tal, será que eu consigo achar o DNA da mãe? Será que esse veio daquele? Então deve ser igual aos de hoje. Estavam tentando descobrir alguma coisa, né? Acabaram de ser publicados resultados da maior análise desse tipo, que estudou 92 restos mortais encontrados principalmente no Peru, na Bolívia e no Chile, olha, aqueles locais onde mais ficavam os povos incas, maias e astecas, e os indígenas mais antigos aí do continente. Os pesquisadores sequenciaram o genoma mitocondrial, a parte, ó, o que é genoma mitocondrial? Vocês podem até entrar em detalhes lá com a professora de ciências, mas aqui já fala que a parte do DNA que passa das mães para os filhos. Compararam de populações atuais da América do Sul. Pegou o DNA daqueles cadáveres antigos enterrados lá, né? Restos pré-históricos, restos históricos mais de 500 anos atrás, antes da chegada dos povos pré-colombianos, e agora pega DNA de pessoas, de indígenas atuais, vamos comparar? Será que dá para a gente descobrir daí, né? Os resultados indicam que grande parte das populações indígenas originais desapareceu depois da chegada dos conquistadores espanhóis. Dá para entender o que aconteceu, né? Logo depois de 1500, 1400, 1500, 1600, e vai tendo uma conquista cada vez maior da Europa ali na América, vão desaparecendo os povos locais, os donos da terra, né? Segundo o trabalho publicado na Science Advances, nenhuma das linhagens genéticas encontradas nas múmias chegou aos indígenas da atualidade. Nenhum daquele DNA seria de família que ainda existe hoje. Foi publicado lá no El País, né, em 2016. Agora, olha que interessante. Tem uns caras, Hernán Cortés, ele é um dos conquistadores, é um daqueles europeus que chegaram. Eles já estão falando aí de século XVI, dominavam a escrita e tudo mais, os europeus, não os povos nativos. Os europeus escreveram sobre isso. Olha, esse texto é tirado de o livro do Hernán Cortés, o próprio cara que esteve aqui lá, né, muito tempo atrás, mas foi publicado em 1986, né, foi pelo menos traduzido aqui para nós, A Conquista do México, pela editora Porto Alegre. Então chega para nós o relato do cara, de um conquistador. Como é que ele enxergava? Ele achava que estava certo, que os indígenas eram tudo doido, que eles precisavam ser catequizados, e se não, tipo, bom, vamos lá. Fiz com que limpassem aquelas capelas, pois estavam cheias de sangue dos sacrifícios que faziam. Em lugar de ídolos, mandei colocar imagens de Nossa Senhora e outros santos. Apesar da resistência de Montezuma, Montezuma era um chefe, tá, indígena muito importante. Eu os fiz entender quão enganados estavam em ter esperança naqueles ídolos e que deveriam saber que existe um só Deus e que a este é que deveriam adorar. As estátuas desses ídolos são tão grandes quanto um homem. São feitas de sementes e legumes que comem,
moídos e amassados com sangue de coração de corpos humanos, os quais arrancam do peito vivo. Cada coisa tem seu ídolo. Assim há um exemplo. Assim há, por exemplo, um ídolo para a guerra, outro para a colheita e assim por diante. Coisas terríveis para um europeu ver. Mas se a gente for estudar lá os mesopotâmicos, os egípcios, todos os povos antigos em todas as partes do mundo tinham esses costumes terríveis, era da cultura deles. E aí isso deve ter chocado muito os europeus e que quiseram acabar com essa cultura que havia aqui. De acordo com o texto, responda. O relato nos diz, o que este relato nos diz sobre a cultura dos povos astecas. Então, um dos povos então que os espanhóis conquistaram foram os astecas. E aí, pelo relato, o que dá para você entender? Como é que era esse povo asteca? B. Qual foi a postura dos conquistadores frente aos costumes dos povos nativos da América? Eu já expliquei isso. Então, quando ele chegou, aquela cultura, aqueles costumes, qual foi a postura? O que é postura? Qual foi a reação? Qual foi o procedimento? O que eles fizeram com aquilo? O que, e letra C, o que o relato nos traz sobre a religião dos astecas? O que dá para saber sobre a religião dos astecas? Número 2, tem um outro relato também, que é também sobre 1519 e tal, que é sobre a conquista, aventuras da história. Isso vai falar mais agora sobre os astecas. Depois tem uma figura que eu quero mostrar os detalhes, mas presta atenção nesse texto. Perdão. Traidor ou vítima? Conheça Maliche, a mulher que tornou possível a conquista do México, de Flávia Ribeiro, e em seguida observe a ilustração da batalha de Michoacán entre espanhóis e astecas. Vamos ver o que fala da Maliche. Em 1519, um navio espanhol aportou em Tabasco, na costa do Golfo do México. Lembra aquelas regiões lá da América em que estavam os povos. E aí chegaram ali espanhóis. Chegou o navio lá em 1519. Seus ocupantes, todos estrangeiros, receberam dos nativos diversos presentes de boas-vindas. Pães, frutas, aves, ouro, pedras semipreciosas foram entregues aos desconhecidos navegantes. Entre os regalos estavam 20 mulheres escravas. Elas deveriam preparar-lhes a comida e, claro, prestar outros favores que tornariam sua vida ali mais agradável, inclusive favores sexuais. Entre as escravizadas, uma virou polêmica. Ela era fluente em maia e asteca, ela falava a língua dos maias e dos astecas. A moça serviu de intérprete para os estrangeiros e os ajudou na comunicação com os índios locais. Olha a importância de vocês saberem, o conhecimento fez diferença. Imagina, coitada daquelas mulheres escravizadas de todas as formas, inclusive prostituídas ali por conta de serem mulheres numa cultura que nós valorizávamos. Aí uma dessas mulheres sabia falar a língua de mais 2 povos. Ela passou a ser uma pessoa útil, necessária. Não para qualquer trabalho escravo, mas para coisas mais importantes. Conhecimento faz diferença. Fluente em maia e asteca, a moça serviu de intérprete para os estrangeiros, os ajudou na comunicação com os índios locais. Chegou a ter um filho com um dos europeus. O mestiço Martim é considerado o primeiro mexicano da história. Malinche, seu nome, continua a ser o nome da moça, né, continua a ser considerada uma traidora, uma espécie de Judas da sua nação. O seu envolvimento, afinal, foi com Hernán Cortés, o homem que destruiu o Império Azteca e deu início ao extermínio do povo e de sua própria amante. Aquele texto anterior era do Hernán Cortés. Essa é a moça que namorou com Hernán Cortés, só que o Hernán Cortés era um inimigo, de certa forma, né? As outras eram escravas. Ela se tornou namorada. Acabou tendo um filho, né? Um filho mestiço, então, europeu com uma indígena. Olha essa figura, batalha de Michoacán entre espanhóis e astecas. Uma ilustração de 1892, tá? E olha como é que mostra, vamos ver se a gente consegue ver um pouco maior aí essa imagem. Não dá para aumentar muito não, mas você pode aumentar aí depois. Olha, indígena enforcado, pessoas chegando com cavalo, com espada. O cavalo não era um animal que já era domesticado e criado pelos exércitos da Europa. Aqui na América não, eles não conheciam, então com aqueles homens montados, aqueles cavalos daquele tamanho, e os outros de pé, com armas bem menores. Então foi um massacre, né? Foi uma chacina mesmo que aconteceu entre espanhóis e estes povos, né? No caso aqui, essa gravura dos astecas, mas de todos os povos da América.
Vamos dar uma olhadinha nas questões? Então vamos lá. Qual o assunto principal do texto? Aquele texto anterior lá. Tá falando do almoço e tal, só para relembrar, você dá uma olhada. Fazer uma leitura dessa imagem que tem logo abaixo do texto, a imagem que eu mostrei. Vai fazer uma leitura dessa imagem, aí, ver todos os detalhes, vai ver o que está sendo representado, o que mostra ali. Que grupos sociais aparecem ali? Que grupo enfrenta qual outro grupo? Que grupos se enfrentam ali? Além da guerra, eles fizeram guerra. Será que tinha alguma outra forma de resistência além de guerra? Quero que vocês observem pela imagem, se vocês descobrem isso, tá? Isso é interessante para a gente comentar. Quais os dois grupos que estão em combate têm maior chance de vitória? Quem vocês acham que ganharia aquela guerra? Justificar por que você acha que é esse grupo e não aquele outro. Pizarro foi um dos conquistadores. Questão número 3, um outro texto aí, né? Pizarro foi um dos conquistadores do Império Inca. Só uma paradinha, às vezes você está achando cansativo, mas já vou te dizer. Percebe que a atividade dessa semana é leitura de texto e leitura de imagem. Se você souber ler e interpretar o texto e a imagem, você faz 90% das questões. Os outros 10% é um pouco de pesquisa. Vamos lá, número 3. Pizarro foi um dos conquistadores do Império Inca e responsável pela dizimação. Dizimação é morte, acabou, fez desaparecer. O que ele fez? O que o Pizarro fez? Desaparecer milhões de indígenas que habitavam a região andina, lá da Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Leia o trecho do artigo a respeito da vida desse conquistador. Em seguida, observe a gravura de Theodore de Bry, do século XVI. Filho de um militar, Pizarro nasceu em Trujillo, na Espanha, por volta de 1475, quando ele era jovem e explorou a América Central. Então vamos conhecer um pouco mais desse Pizarro aí que matou um monte de indígenas na América Central. Vamos lá? Principalmente, na América do Sul, na América do Sul, especificamente na região da Cordilheira dos Andes. Quem foi Pizarro? Depois de ouvir ele explorou a América Central, depois de ouvir histórias sobre o extenso e rico império erguido na América do Sul, em 1523 planejou conquistar o território Inca para a Espanha. Poucas pessoas acreditaram que a empreitada seria bem sucedida. As primeiras expedições realmente fracassaram. O que são expedições? Pega aquele monte de navio, aquele monte de homens, vamos para lá, vamos conquistar aquela que vai ser da Espanha, né? As primeiras expedições realmente fracassaram. Mas em 1531, Pizarro chegou às terras incas, onde hoje é o Peru, tá? Foi ali que ele chegou. Em 15 de novembro de 1531, Pizarro e seus homens entraram na cidade inca de Cajamarca. Superiores em armas, facilmente derrotaram os incas. Apossaram-se do ouro, da prata, mataram o imperador. Em seguida, conquistaram todo o território que hoje é o Peru. Aí tem uma imagem. Essa imagem representa o encontro desse Pizarro, esse que está com a espada em punho aí, o imperador Inca, Atahualpa, no alto da liteira, a gravura de Theodore de Bry. Então você tem um aí na liteira sendo carregado, você tem um outro aí com a espada, você está sendo representado aí dois povos, dois líderes, né? Vamos ver o que vem aí as perguntas, né? Então a primeira pergunta é o seguinte. A primeira pergunta começa lá em cima, tá? Então essa aqui é a letra A da número 1. Então a letra A da número 1 diz o seguinte. Segundo trecho do artigo que motivou o conquistador espanhol Pizarro a lutar contra os andinos da América do Sul. Por que motivo essa batalha? Lá no texto explica. O que ele foi fazer ali, o que ele queria. Na imagem, o que ela representa? Descreve, representa uma festa de aniversário. Não sei, você que vai colocar. Que grupos sociais aparecem ali? Quais grupos? Quais povos aparecem ali? Não só os povos, mas dentro desses povos tem líder, tem soldado, tem não sei. No embate representado na imagem 1, quem está lutando contra quem? Agora sim que é os povos, tá bom? Peraí que tá... Ai. É porque eu tinha... Pronto. Também aqui acaba, né? É o último. Quais os dois grupos têm maior número de pessoas na luta? Qual grupo aí é mais numeroso? Então esse é o numeroso. Então isso pode dizer que foi esse grupo que venceu? Sim ou não? Porque é a letra E. Muito bem, eram essas atividades. Bom trabalho para todo mundo. Tchau. Fiquem com Deus.